Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja, a Igreja de Cristo Sem Parede, a Igreja de Cristo que é a única e é a maior do universo, e que aqui estamos como membro desta igreja do planeta inteiro, do qual cabeça é Cristo. Graça e paz a todos, bem-vindos. Pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like sempre nas mensagens, vai lá no sininho para que você receba as notificações, ativa lá em todas, para que cada vez que nós enviamos o vídeo aí para o YouTube, você receba a notificação. Pedindo generosamente que você se inscreva aí no canal, não paga nada. Pedindo para vocês aí que são inscritos em outros canais, como do Geraldo, como do Messias, como do Mente Iluminada, como do Elcio Jesus, não impede que vocês também dêem uma força para nós que estamos começando aí, e que você se inscreva no nosso canal também não. Nós somos uma família só, abençoado. Então dá essa força aí, se inscreve aí no canal. Graça e paz. Abençoados, hoje eu quero abrir aqui as cartas de Paulo, a carta de Paulo a Timóteo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, e eu vou só ler alguns versículos e vou te dar o entendimento com a mente de Cristo, te explicando a verdade de Deus, com a mente de Deus, com a sabedoria de Deus, e te mostrando o engano dos doutores, dos teólogos, dos chamados pastores, que pega o filho de Deus e tornam escravo das religiões. E na verdade, evangelho não tem nada, grandeza de Deus não tem nada, culto racional não existe para os evangélicos. Entende, abençoado? E nós estamos aqui usando esse canal para pregar o entendimento da obra de papai, para que você entenda e que venha a servir a Deus somente em espírito e em verdade, abandonando essas sinagogas e crendo que você é a igreja e que é para tu adorar a Deus somente no teu espírito, abençoado, mais nada, por fé. Então, olha, eu vou ler para você aqui. Vou ler para você aqui 1 de Timóteo 1,3. Paulo não está falando comigo, né? Como sempre, não está falando com você. E eu sempre falo isso para que você tenha um entendimento, né? De que nada da Bíblia você pode mais aplicar em você, abençoado. Porque a Bíblia, ela foi escrita somente para os judeus daquela geração, e que tanto a primeira aliança quanto a segunda aliança foi somente para eles, para os judeus que existiam naquela geração. Então eles viviam por sacrifício, eles viviam pela obra da lei, que era a sombra, que na verdade faz parte da obra de papai, da qual ele fez em 7 dias, e que eles mesmos, né, você com a mente de Cristo, eles não poderiam cumprir a lei, porque a lei já veio para que eles não cumprissem. Por quê? Porque a obra de papai foi feita em 7 dias, e dentro dessa obra de papai, que ele fez em 7 dias, já existia a graça
mas que estava oculto. E que todos seriam justificados somente pela fé. E Lira, da onde é que vem essa fé? Não é nossa, não é tua, não é minha, não foi deles, não foi deles, não foi dos antigos, não foi não foi dos judeus e nem do gentio, e também não é nossa. E é de quem, Lira? Do papai, abençoado. Tudo é do papai. Entendeu, abençoado? Essa fé não vem de nós, é um dom de Deus, abençoado. Tudo é de Deus. Então, ele sabe todas as coisas, abençoado. Antes de nós existir, né? Antes do Haroldo Lira existir, o Espírito, o Filho de Deus, já existia. E através dele, abençoado, através dele é que nós temos fé. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Entendeu? Paulo falou lá, se eu não me engano, em Romanos, né? Que ele diz, e se o Espírito de Deus habita em vós, né, abençoado? E por que esse se? Porque, abençoado, nem todos são de Deus. Que o cãozinho guloso, né? Ele não aceita isso. Entende? E por que ele não aceita? Porque ele quer roubar todo mundo. Então, ele quer dizer ele quer dizer o quê? Que todos são filhos de Deus. Por quê? Para te roubar. Somente para te roubar e para te enganar e para pegar a verdade de Deus, transformar em mentira, né? E nada mais. Então nem todos é de Deus, abençoado. Nem todos é de Deus. Paulo diz que se habita o Espírito em você. Por quê? Porque o Espírito não habita em todos. Entendeu, abençoado? E habita em quem, Lira? Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, esses que têm o Espírito de Deus. O resto é joio, abençoado. O resto é joio. Que o pastor, os doutores, né? Eles não aceitam isso. Entendeu? Olha, eu vou ler para vocês aqui, fugindo um pouco, né? Eu vou ler primeiro de Coríntios. Eu vou ler aqui primeiro de Coríntios, olha, 1:18, a mensagem da cruz, né? Olha, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. E Lira, quais são os que se perdem? Os que vão na onda do pastor. Os que vão na onda dos homens. Os que vão na onda do Cícero, do doutor em teologia. Dizendo que tudo é mentira. E que eles estão esperando tudo acontecer. Então, Paulo diz que os feitos da cruz é loucura, mas para os que se perdem. Se perdem em quê, Paulo? Na religião, abençoado. No sistema evangélico, no sistema católico. Nesse sistema mentiroso, enganador que está aí fora. Que os homens querem ser Deus. O vez de pregar as grandezas de Deus, o vez de pregar
o Cristo ressuscitado, ao invés de pregar as grandezas de Deus do qual ele já fez, não, eles pregam doutrina deles, para roubar, para se tornarem poderosos, tanto aqui como em Brasília, abençoado, tanto no meio de vocês como em Brasília. Então, ele diz aqui no 19, pois está escrito, ó, olha aqui, Cício, isso aqui é para tu, ó. Destruirei a sabedoria dos sábios, dos doutores, dos teólogos, dos apóstolos, do cão chamado pastor, que não sabe de nada. E o dono do mundo diz assim, olha, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, dos doutores, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Vocês, mano. Vocês que estão em cima desse dito altar aí, né? Se dizendo sábio, inteligente, instruído, e que na verdade tu não sabe de nada a não ser roubar, abençoado. A não ser roubar. E ele diz aqui no vídeo, ó, onde está o sábio? Onde o escriba? Da época dele, de Paulo, né? Onde o inquiridor deste século? Este século não é este, é aquele, o que eles viviam lá. E ele continua dizendo aqui, ó, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Claro, abençoado. O doutor em teologia, né? Ele diz que o corpo de Cristo é um pedaço de pão da padaria. Isso é loucura ou é sabedoria? É loucura. O doutor em teologia, ele diz que o sangue de Cristo é o quisuco, o mais barato, de 50 centavos. Isso é sabedoria? Isso é sabedoria? Isso é teologia? Não, é loucura, abençoado. Deus não tem sangue, Deus é espírito. Ele não tem sangue, abençoado, Deus não tem sangue. E Deus não é pão, e também Deus não é essa tua macumba, porque Deus é espírito. Quem se une ao Senhor é o só espírito com ele. Isso é sabedoria, do qual vocês dizem que tu tem que aceitar Jesus? Ou é loucura? É loucura. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Como é que tu vai ensinar, louco, que as pessoas têm que aceitar Jesus? Para tu escravizar eles, para tu roubar eles, para tu ter tudo que tu tem, mas que não é teu, não foi ganho com teu suor, foi roubando, infeliz. Então, abençoado, continuando aqui, Paulo pregando aos Coríntios, uma igreja carnal igual a de hoje, ele diz aqui, olha, no 21, falando ainda desses cães, visto como na sabedoria de Deus, ó, então Deus, ele tem uma sabedoria. Nós temos a sabedoria de Deus. Nós temos a mente de Cristo. E para o doutor, e para o sábio, é loucura. Entendeu, abençoado? É loucura. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, que não é esse mundo, é o mundo de Paulo, que já passou, é o mundo daquela geração, daquele século. Paulo diz, olha, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Então Deus tinha uma sabedoria, né? Tem uma sabedoria de que o mundo não conheceu Deus por meio da sabedoria dele. E nós temos a sabedoria de Deus. Nós temos o conhecimento de Deus. Nós temos o entendimento de Deus, o cãozinho louco. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo, aquele mundo, e o mundo de hoje continua a mesma coisa. Sem conhecer a sabedoria de Deus, né? Sem conhecer a sabedoria de Deus, pela sabedoria dele. E o mundo conhece Deus através de quê?
da sabedoria do homem. É servindo a criatura no lugar do Criador. Quem, Lira? Os evangélicos, os católicos. Quando tu diz aqui na Bíblia, né, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, sabe o que o crente diz? Aí não faz sentido. Não faz sentido, eu não tenho nenhuma condenação contra mim. Eu não tenho o diabo para me perturbar. Eu não tenho o pastor para me roubar. Eu não tenho pão, não tenho suco para comer todo primeiro domingo de cada mês. Eu não tenho que dar o dízimo. Não tem sentido. Eu não quero isso. Então, os evangélicos, né? Os religiosos, eles conheceram a sabedoria de Deus através de quem? Da loucura dos homens. E eles creem nisso, abençoado. Eles creem nisso. Eles não creem na sabedoria de Deus. Eles não creem na obra de Deus. Eu não digo nem o evangelho. É a obra de Deus, feita em 7 dias, para tu entender começo, meio e para sempre. Não é fim, é para sempre. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus, olha. Então, como ninguém conheceu a Deus através da sabedoria de Deus, o que foi que Deus fez? Salvar os que creem pela loucura da pregação. Que pregação, Lira? Que loucura? Essa nossa, abençoado. Essa nossa. A nossa pregação, que é a sabedoria de Deus, né? Que é loucura para os inteligentes, Deus usou essa loucura para... Deus usou essa loucura para alcançar, para salvar os que creem em Deus. Salvar de quê, Lira? Se a salvação já se deu desde antes da fundação do mundo, nós já viemos para cá salvo. Nós depois do ano 70. Qual é a salvação que tu tá falando, Lira? Da mente, abençoado, da mente. A salvação da alma. A salvação é do teu entendimento. Da psique, do psíquico, do teu psíquico, da mente. Entendeu, abençoado? É isso que Paulo está falando a ele lá. Abençoado, deixa eu te falar uma coisa, mais uma vez. Nada da Bíblia, né? Nada, absolutamente nada da Bíblia, né? É para você aplicar. Nada. Nós não estamos esperando Jesus, abençoado. Nós não estamos esperando salvação, abençoado. Nós não estamos esperando o ministério da conciliação, abençoado. Nós não estamos esperando ser batizado. Nós não estamos esperando mais nada. Por quê? Porque nós já temos tudo, abençoado. Nós já temos tudo. É para tu crer. A escatologia já foi consumada naquela geração. Na geração dele lá, de Jesus de Nazaré. Mateus 24, 34. Tudo não passará desta geração. Esta geração é a geração dele que ele estava vivendo. E para nós é passado. Foi aquela geração, abençoado. Abençoado, deixa eu te falar uma coisa. Eu chego para você, né, essa semana e digo para você, abençoado, eu vou fazer um churrasco para você essa semana, né, porque você está aniversariando. E eu não vou te dizer nem o dia e nem a hora, mas daqui para domingo não passa. Então, esse acontecimento do churrasco, eu prometi para quando? Hoje é 17, né? Sexta, amanhã é 18, domingo é 19. Então, essa minha promessa desse churrasco não vai passar do dia 19. Do dia 19
do dia 19 desta semana, do domingo. Então, quando for na outra semana, né? Não é mais esta semana. Na outra semana não foi. Você vai dizer, vai falar do churrasco. Eu dei um churrasco para você naquela semana, que foi esta. Não é mais esta. Na próxima semana foi aquela. Então, quando Jesus de Nazaré disse que tudo não passaria desta geração, esta está no singular e geração está no singular. Século está no singular. Então, não pode ser nada para o futuro. Entendeu, abençoado? Não pode ser mais nada para o futuro. Por quê? Porque já é passado. Este século era o primeiro século da era cristã. Que o teu pastor te engana, abençoado. Que a religião te engana. Então nós não estamos esperando mais nada. Porque tudo já aconteceu naquele século. E quando nós nascemos, já nascemos com tudo. Não estamos esperando mais nada. Então, olha, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua sabedoria, essa sabedoria, né? Eu estou passando para vocês agora. Te explicando, né? Te explicando, respeitando o tempo da Bíblia, respeitando a conjugação verbal, a posição do tempo e respeitando o que está escrito, abençoado. Conjugando o verbo. Tempo passado, futuro. Presente e passado. Singular e plural. Entendeu, abençoado? A Bíblia não é para tu ler de qualquer jeito, abençoado. Aliás, você não lê de jeito nenhum, abençoado. Não vai mentir, não. Não vai mentir, não, abençoado. Um evangélico não lê Bíblia, abençoado. Eu passei 40 anos lá e eu não li a Bíblia. Eu tive o entendimento do Evangelho, não foi lendo, foi ouvindo os pregadores da graça. E foi o Geraldo Moraes. Entendeu, abençoado? Quando ele leu, então, eu ouvi, aí o Espírito que habita no meu Espírito deu um entendimento, abençoado, que homem não dá entendimento para ninguém. Eu não dou entendimento para ninguém, abençoado. Nós estamos aqui acendendo as luzes, abençoado. Para a tua mente, né? Para que a tua mente seja aberta. Mas nem todos vão entender o Evangelho, abençoado. Nem todos. Então, aqui no 22 ele diz, porque, aliás, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Essa loucura que o Cícero entra todo dia aí dizendo que é mentira. O Cícero, né? Somente ele. Entrou o Joãozinho aí, mas o Joãozinho parece que desistiu. Aí só tá o Satanás chamado Cícero, o opositor. Entendeu? 22. Por que tanto os judeus lá da geração de Paulo, pedem sinais? Eles pediam sinais, abençoado. Eles não criam, né? Eles não criam de que Jesus de Nazaré era Deus, de que Jesus de Nazaré era o Messias, que estava escrito que viria nos pergaminhos, né? E eles ficavam pedindo sinais. Jesus de Nazaré ressuscitou morto. Jesus de Nazaré fez aleijado andar. Jesus de Nazaré fez mudo falar, né? Que é o endemoniado mudo e surdo, que esse cão aí diz que é o diabo. Tu já viu o diabo mudo e surdo, ô cãozinho? O cara era doente, abençoado. O cara era doente, endemoniado. Eu preguei para vocês ontem. Endemoniado para eles lá, para os judeus,
se relaciona a enfermidade. O cara, ele nem falava e ele, aliás, era um cego de nascença, cego e mudo. O cara nem... o cara nem enxergava, né? Era mudo e surdo. Aliás, o cara nem falava e nem ouvia, abençoado. Hoje existe essas pessoas doentes. Nem fala e nem escuta, é mudo e surdo. Era um endemoniado, mudo e surdo, era um doente. Entendeu? A enfermidade, era enfermo ele. Que para eles lá, para os judeus, era o quê? Era endemoniado. O que é endemoniado? Já falei, abençoado. Eu já falei. Daimon, estado de espírito, para bom ou para mal. O rapaz estava doente, abençoado. Então eles pegavam, Jesus de Nazaré fez tudo isso. Fez o mudo falar, fez o cego ouvir, fez o cego ver, fez o surdo ouvir, fez o aleijado andar, fez o morto ressuscitar, e sucessivamente. Aquela Maria Madalena, do qual ele expulsou 7 demônios, era 7 tipos de doença, abençoado. A mulher tinha 7 tipos de doença, que o doutor diz que é o diabo, que é o Satanás, para te roubar, para te enganar, para te botar medo, para tu não sair da macumba. Porque se tu sair da macumba, vem mais 7 contigo. Olha, porque tanto os judeus pedem sinais, olha, como os gregos buscam sabedoria. Quem eram os gregos? O gentio daquela geração, que estavam separados, né, da comunidade, que estavam separados de Deus, que que não eram incluídos na primeira aliança, e que na verdade isso era uma vontade de Deus, e que eles já estavam justificados quando Paulo recebeu a revelação do mistério que estava oculto, a graça. Então Paulo pregou para eles. E os canela de fogo, né? Os canela de fogo lá, o fogo no pé, o fogo na mão, eles diziam que o gentio era impuro. Por quê? Porque eles não tinham Deus. Só quem tinha Deus era ele. E que na verdade os gentios já estavam justificados, já estavam lá na frente. Eles eram que iam passar pelo juízo. Entendeu, abençoado? E esses aqui que estavam buscando, pedindo sinais, né? A maioria era joio. Entendeu, abençoado? Poderia ser o sinal que fosse, que eles não iam entender, como Cícero. O Cícero não vai entender nunca. Eles perguntaram para Jesus de Nazaré: dize-nos se tu és mesmo o Cristo. Jesus de Nazaré disse: eu já vos tenho dito, porém vocês não são das minhas ovelhas, porque ainda estava no antigo pacto, então era ovelha. Nós não somos ovelha, viu, abençoado? Nós não somos soldado, nós não somos varão, nós não somos terra, nós somos filho, porque nós estamos depois disso, 2000 anos depois. Então quando nós nascemos, já nascemos como filho, com tudo, entendeu? Então ele disse para ele: eu já disse para vocês, é como Cícero, eu já falei para tu, Cícero, eu já te expliquei, tu disse que tudo é mentira. Então vocês não são das minhas ovelhas, vocês não são filho, vocês são vocês são joio, vocês são filho da perdição, vocês são criação minha, mas para me mostrar o meu poder em vocês. Entendeu, cão guloso? 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, já expliquei. Aí Paulo diz assim, ó: mas nós quem? Paulo, Barnabé, eles lá, né? Mas nós pregamos a Cristo crucificado, a graça, viver por fé.
o Cristo ressuscitado no terceiro dia, que os cães gulosos estão fazendo a macumba da Santa Ceia, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Ou seja, para eles, esse Cristo, esse Jesus, ele está morto, né? Porque em memória, você só pode fazer em memória de quem está morto. Então, eles dizem que estão fazendo em memória, então ele ainda está lá. Ele ainda está lá no túmulo, abençoado. Para os doutores em teologia, que se tornaram loucos. Ele ainda está lá. Por quê? Para os doutores em teologia, né? E para os evangélicos. Para os... porque não tem entendimento, abençoado. Não tem entendimento. Ele diz que Cristo ressuscitou. Ele diz que é a morada de Deus. Aí ele vai para a igreja dele. E ao mesmo tempo, ele diz que Cristo ressuscitou. Mas como é que ele ressuscitou, abençoado? Me responde aí. Vê se isso não é uma loucura. Você diz que Cristo ressuscitou, né? Vocês evangélicos, vocês não creem nisso? E como é, abençoado, que Cristo ressuscitou, significa que ele está vivo. E como é que vocês... Como é que vocês, atendendo, ouvindo, esses homens, do qual Deus destruiu a sabedoria deles, né? E vocês estão ouvindo eles. E como é que você, todo primeiro domingo de cada mês, tu tá fazendo a macumba da Santa Ceia, dizendo que é em memória dele. Memória de quem está morto, abençoado. Memória é de quem está morto. Fazer isso em memória de mim até que eu volte, é o que vocês fazem. Então ele não voltou, como é que tu é templo e morada dele? Como é que tu é templo e morada dele e tu vai para tua igreja inteligente, cabeça de coco? Abençoado, vocês precisam acordar, precisa deixar com que a graça de Deus em Cristo, o ministério do Espírito, viver só por fé, né? Tire esse nariz de palhaço, né? Que esses ladrão botaram em vocês. Somente através da graça, somente através do entendimento, né? É que vai cair esse teu nariz de palhaço. Vocês são uns palhaços para os doutores, para os teólogos, para o chapéu grande, para o cabeça seca, para o deputado, para esse desgraçado aí que diz que prega a graça, fazendo Santa Ceia, abençoado. Então no 23 Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, o vivo. É escândalo para os judeus. Então, quando Jesus de Nazaré estava na cruz, né, sendo morto, para os judeus aquilo ali era um escândalo. E para o mundo cristão, para nós os eleitos, era poder de Deus, abençoado. Poder de Deus. O seito da cruz é a concretização de toda a obra de Deus feito em 7 dias e que ele resolveu se manifestar aos homens para que os homens tivessem conhecimento da sua sabedoria, do seu poder, da sua obra, e se consumou na cruz, abençoado. Quando ele falou tetelestai, se consumou como, Lira? Espiritualmente, somente espiritualmente. E juridicamente e fisicamente se consumou no ano 70, com a consumação da profecia de Mateus 24, 34, que foi naquela geração, e Mateus 9, 20, e Daniel 9, 24, que também foi daquela geração, profetizado por Daniel. Entendeu, abençoado? Isso é sabedoria, abençoado, de Deus. Isso não é macumba. Isso não é cantar, isso não é gritar.
Isso não é mentir. Eis que Deus está me dizendo. Eis que Deus está me falando. Eis que Deus mandou dizer, mentiroso. Deus não mandou dizer nada. O poder de Deus é o evangelho, seu desgraçado, que você não prega. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me vergonho do evangelho, porque é o poder de Deus, seu infeliz. Que você diz o poder de Deus é a tua macumba. Você diz que o poder de Deus é a tua igreja. Você diz que o poder de Deus é o pedaço de pão da padaria. Você diz que o poder de Deus é o suco mais barato. Você diz que o poder de Deus está só em você, seu desgraçado infeliz. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os gentios que não tinham recebido a revelação. Entendeu, abençoado? Então, mas para os que foram chamados, ó, tanto os judeus como os gregos. Então aqui está falando de quem? Está falando de Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, desde antes da fundação do mundo. Então Paulo diz assim, ó, mas, 1 de Coríntios 1:24, mas para os que foram chamados, que o teu ladrão diz que é os que aceitam Jesus, é o que está com dízimo em dia, é o que tem uma Hilux. Entendeu, abençoado? Esse teu cão aí, ele só pensa em dinheiro, abençoado. Ele só pensa em dinheiro. Esse chapéu grande aí, ele só pensa em dinheiro. E que vocês estão perdidos, abençoados. Vocês estão amando, vocês estão adorando a criatura. Vocês se reúnem para chamar Deus de mentiroso. Vocês se reúnem para crer num Satanás que se diz apóstolo e que na verdade é um ladrão. Entendeu, abençoado? E vocês não conseguem ver isso. Tanto judeus como gregos pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Paulo está falando aqui, né, que tanto os judeus como os gregos. Quem são os judeus e quem são os gregos? Como Paulo está pregando para eles lá, né? Não está pregando para mim, nem está pregando contigo. De novo, nós não existia, né, abençoado? O Brasil foi descoberto em 1500, isso daqui ainda foi no ano 70, então ainda faltava 1430 anos para o Brasil ser descoberto. Não pode, você não pode falar do teu neto, porque ele nem nasceu. Só se tu estiver louco. Então, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, quem são os gregos que Paulo está falando e quem são os judeus? Os existentes naquela geração. E que na verdade Paulo está falando aqui para os que foram chamados, somente para os eleitos, somente para os espíritos revestidos de carne. Entendeu, abençoado? E para terminar aqui, né, 38 minutos, 1 de Coríntios 1:25, porque a loucura de Deus, né, é mais sábia do que os homens. Claro. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Claro, tudo em Deus é muito mais forte do que todo e qualquer outra coisa, abençoado. Então, olha, eu vou dar continuidade aqui, que isso aqui é muito maravilhoso pro teu entendimento, né? E eu quero dizer para vocês que quando eu começo a pregar, quando eu começo a ler, né, e que explicar com a mente de Cristo, com a sabedoria de Deus, eu não anoto nada, tá? Eu não anoto nada. Aqui eu não tenho tempo, porque eu tenho um comércio e eu trabalho só. Então eu não tenho tempo de planejar nada. Eu simplesmente abro a Bíblia e começo a ler e explicar. Simplesmente isso. Então eu espero que vocês tenham entendido, né, alguma coisa. E que venha livrar a tua mente do engano, salvar a tua mente do engano, né? Porque no teu espírito você já está salvo, no teu espírito você já está perfeito, né? E que não foi por obras, né?
foi Deus que fez. Entendeu, abençoado? É você ter entendido alguma coisa e que você venha servir a Deus somente em espírito e em verdade, como nós estamos fazendo com a mente de Cristo. Graça e paz.